Hoje nós vamos falar sobre adoção interracial, sobre pertencimento, sobre identidade e os aprendizados, né, que construir o amor em diferentes culturas, histórias e vivências, como que eles acontecem, né? Então esse episódio tem a ver com a chegada da Eva, uma criança muito especial, nascida em Serra Leoa, e tudo que ela transformou quando ela encontrou a casa dela no sul do Brasil. E quem está aqui para esse bate-papo de hoje é a mamãe da Eva, a Paula Rossetto. Paula, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós estamos super animadas para esse papo. E a gente queria começar pedindo para você se apresentar um pouco, falar um pouquinho de você. Claro, oi Meg, boa tarde, oi Jaque, obrigada pelo convite, eu estou muito feliz, porque eu gosto do canal de vocês, estou bem animada também para a gente se conhecer, conversar. Então, meu nome é Paula, eu sou aqui de Santa Catarina, moro no sul do Brasil, eu tenho 40 anos, sou casada, tenho 2 gatos, 2 cachorros, uma filha linda, que é a Eva, que hoje está com 2 anos e meio. Sou administradora, trabalho em crédito pessoal e estou descobrindo um pouco sobre a maternidade, sobre como que é essa evolução das crianças, lidar também com o racismo que tem acontecido, que acontece ao nosso redor. Mamãe tentando aprender um pouco de tudo, sobreviver a isso tudo. Paula, conta um pouco pra gente como é que foi essa decisão do processo de adoção. Então, comecei a engravidar, eu tinha 34 anos, né? Eu tô com 40. E aí eu tive uma gestação que não foi pra frente. O outro, depois eu tentei de novo um tempo depois. Também eu cheguei a engravidar, não seguiu a gestação. E aí eu já tava indo pra 38 anos. Aí meu marido assim, vamos tentar a FIV. Então, eu e ele chegamos, né? Porque daí na FIV você faz um embrião, tem mais chances daquele embrião estar saudável, enfim, né? Fiz um processo de FIV que também não foi pra frente. Aí eu disse assim, vamos então para a adoção. Aí o meu marido disse assim, não, vamos continuar tentando a FIV. Eu falei, não, nem pensar FIV. Eu quero adotar. Para mim não faz a menor diferença se vai da minha barriga, não vai. Eu quero ser mãe, quero ter um filho. Não vou ficar tentando FIV, porque não, para mim eu não fazia questão nenhuma de que o filho saísse da minha barriga, não faria diferença para mim. Então nós nos habilitamos aqui no Brasil, no sistema de adoção nacional. Nós fizemos o curso para adotar no fórum, né? Curso presencial. Colocamos os critérios que nós queríamos de idade, né? E estamos na fila do Brasil. Isso vai fazer 3 anos, mais ou menos, né? Estava no processo do Brasil, eu fui pro Google e escrevi adoção internacional. E ali eu vi que era um processo que não era tão demorado. E aí eu fui, como que eu vou descobrir isso? Como que eu vou fazer? Aí fui no Google, achei um advogado que tinha muita experiência com adoção internacional. Entrei em contato com ele e ali ele me passou os trâmites, como que funcionava, conversei com meu marido e ali a gente decidiu, então vamos fazer a adoção internacional, né? Então, como tu perguntou, como que eu cheguei na adoção? Eu cheguei na adoção do Brasil e a barreira do tempo me fez ir para a adoção internacional. Você falou, né, você está há 3 anos e o processo de... Quando você contratou advogado, porque eu acho que é quando o negócio começa a andar, assim, que você já tá, até a chegada dela, demorou quanto tempo? 7 meses. Olha, Isso é bem mais rápido, né? Olhando, é muito rápido, mas dói muito. Eu nunca mais farei isso na minha vida. Nunca mais. Eu espero 10 anos no Brasil, mas eu não faço o que eu fiz de novo. Não quero desestimular quem vai, mas isso é uma opinião pessoal minha. Uma sensação sua, né? Até porque eu acho que também esses 4 anos, né, Paula, assim, você falou que tentou dos 34 até os 38, com muitas coisas acontecendo, também já estava impactando, né? Eu acho que sim. É isso. Eu fiquei aqui pensando, enquanto você estava falando, que você nunca mais faria isso, me veio uma coisa que tem a ver com o meu processo, né? Eu acho que eu nunca falei aqui no Resenha, né? Enfim, que eu tenho um filho, que eu adotei ele com 1 ano e tal. Eu falo nas minhas redes sociais, né, pessoais, mas acho que nunca falei aqui. E aí, nós ficamos 5 anos na fila. O tempo vem crescendo, mas quando você falou isso, me veio uma coisa,
E eu quero perguntar do processo, mas quero fazer esse gancho. Me veio uma coisa assim, eu acho que tem uma expectativa muito grande. Eu ainda não sei como é que foi o seu processo, mas eu fiquei pensando que quando eu conheci meu filho, eu fiquei indo no abrigo, né? Aí fui um dia, fui 2, fui 3, só que eu não queria ir embora de jeito nenhum, né? Eu queria que ele viesse comigo. E eu acho que o meu processo foi até que rápido, mas a gente já tem alguma coisa, né? E aí, assim, pronto, agora eu quero proteger, eu quero, né? E aí eu queria saber de você. Conta, então, para nós como é que foi esse processo aí de adoção internacional e os desafios que vieram com ele, né? Que até te fizeram pensar em, não, acho que eu não passaria pelo processo de novo. Exatamente, Meg, o que tu estás falando. Essa dor de você ver o teu filho e você não pode trazer ele para você. No dia 9 de janeiro, nós ganhamos a guarda provisória da Eva e ela morava em um orfanato e nós retiramos ela do orfanato e levamos ela para uma cuidadora, porque nós estamos falando de um outro país, enfim, né? Conversávamos com ela por videochamada, fotos. Então eu fui criando um vínculo, uma afetividade, né? E eu vi ela lá, eu aqui, aquela insegurança, aquele medo. Aí tu começa a te envolver muito. Em março nós fomos para audiência. Cheguei lá, peguei minha filha no colo, fiquei com ela. Fomos para a audiência, a juíza não deu a guarda definitiva, pediu outras coisas, outros documentos, outros depoimentos, né? Enfim, eu voltei para o Brasil sem trazer a minha filha, ainda levou um tempo até a sentença sair. Quando a sentença saiu, aí eu ganhei a guarda definitiva. Então ainda ficou mais um mês com ela lá, porque ela não tinha como imprimir o passaporte para sair. E eu aqui em depressão total, assim, não tinha mais sentido para nada. Então, assim, eu não gostaria de viver de novo, porque eu não soube lidar, não tive maturidade emocional para lidar com isso. Eu não tive. Tenho amigas que adotaram 2 crianças lá, passaram pelo processo 2 vezes, estão super felizes, mas eu não consegui. Deixa você trazer esse lado, porque tem muita gente também que não consegue acessar como é que é a vulnerabilidade envolvida no processo. Então, acho que quando você traz isso, fala para outras mães que tá tudo bem também, né? Ter sido difícil assim. E aí, passado, né, essa fase, a Eva chegou. E aí, como é que foi, assim, o que ela trouxe de transformação para vocês? Ela trouxe tudo de transformação, até a casa. Porque antes era uma casa, assim, de um casal que gostava de receber amigos, fazer festinha final de semana, bagunça, e agora é a casa é da criança, né? Eu e David somos convidados na casa da Eva. eu já mudei a casa inteira, já mudei sala, já mudei sofá. Hoje estava brigando com meu marido ainda por causa disso, porque ele queria que eu fizesse um negócio. Eu falei, mas você tem que pensar na criança. Eu e você esquece. E agora é para ela. Então, tudo mudou, né? É a questão também dela se adaptar. No começo ela não gostava de mim, ela demorou para gostar de mim. Eu não sei, Meg, como é que foi teu filho, mas a Eva, assim, ela estava comigo, ela, né? Mas assim, ela não me amava, né? Ela me abraçava, mas é diferente. Hoje ela me ama, eu amo ela, é lindo, mas no começo ela meio que estava ali comigo, sabe? Tive amigas que me disseram, não, a minha filha já me amou rápido. A Eva não me amou rápido, ela demorou. Acho que foi assim, para ela se acostumar comigo, para ela sentir confiança em mim, acho que foi de 2 a 3 meses, mais ou menos, né? Então eu fui tentando conquistar ela todos os dias um pouquinho, sabe? A hora de dormir, a hora de contar historinha, mostrar que ela estava segura, mostrar que ela podia, que eu era mamãe, que ela podia ficar comigo, que não ia faltar nada para ela. Ela tinha 1 ano e meio quando eu visitei ela. E aí isso que eu ia perguntar qual era a idade. 1 ano e meio. Ela já falava inglês, né? Algumas palavras. Entendia muito bem inglês. Aí ela também teve a questão da língua, que ela teve que aprender o português, né? Mas aprendeu rapidinho também, criança, né? Criança desenvolve rápido, né? E rapidinho ela aprendeu que é amor também. Sim, com certeza. E sabe o que eu acho? Que é isso, assim, essa espera que a gente precisa ter, né? Da criança aprender o que é amor, né? E aí a gente tá falando de crianças que são crianças menores, mas que, mesmo que ela não falasse, tem as experiências, né? Que essa criança vive, porque normalmente uma criança que passa por um processo de adoção, ela passa por alguns desafios emocionais que a gente acha que ela não vai lembrar, mas que faz muita diferença, né? Mesmo sendo tão novinha, né? Quanta bagagem refletida. Ela olhava assustada assim pra gente. Ela não sorria. Até o meu pai falava, vai como ela não sorri, né, filha? Eu falei, pai, mas hoje ela... Mas não, eu acompanho, né? Eu acompanho muito vocês pelo Instagram. Eu tô surpresa, porque ela é uma
uma criança super sorridente hoje, pelo que você falou. Porque é isso, né? Meio que te tiraram de um ambiente para ir para outro. Ela não sabia que era um ambiente onde ela ia estar segura, né? Ela não sabia. Então, olha só, né? O quanto que é também bonito, né? Esse dia a dia, assim, que ela foi te conhecendo e até esse exemplo do sorriso que você deu, né? Que tô aqui séria, tô aqui, mas daqui a pouco isso vai desabrochando, né? Porque você apresentou para ela o que é amor mesmo, né? O que é cuidado, o que é afeto, né? Eu não sei se a gente pode usar não teve, né? Mas não veio de você. Vamos colocar desse jeito, assim. Não veio de você. Foi outro tipo de afeto, foi outro tipo de amor, de repente, que a cuidadora tinha, que no orfanato tinham, né? Enfim. Já que, Maggie, vocês duas são psicólogas, né? Sim. Então, assim, e a gente trabalha com psicologia intercultural, né, Marjorie? A gente não te falou isso, a gente trabalha com a psicologia intercultural, que é exatamente essa diferença de cultura, a questão da clínica racial também. Então, o nosso olhar é um pouquinho mais específico, né, Marjorie? E sabe quando você falou da coisa da fala, né? Então ela veio falando inglês, né? E você chega num lugar, você não entende nada, né? O que tá acontecendo? Eu sou branca, falo português, é claro que ela me estranhou demais. Ela era tipo assim, o bicho papão pra ela. Quem é essa pessoa que é branca, não fala a minha língua, ela quer me abraçar, me beijar? Olha, realmente, se tu olhar lá atrás, é bem complexo mesmo. É bem complexo, não é? Bem complexo. E foi legal que você falou isso para a gente entrar nesse caminho, assim. Como é que foi para vocês assim, falar sobre isso, né? Vocês já sabiam que lá, né, a criança que viria ia ser uma criança negra, né? Não sei se vocês conversaram sobre isso, se foi uma coisa assim, se vocês conversaram sobre esse processo de trazer, de como é que vai ser, como é que foi, como é que, né? Eu nunca, assim, meu marido e eu nunca conversamos por ela ser preta. A gente nunca chegou e disse assim, ai, mas ela é preta, será que a gente vai acontecer alguma coisa na nossa família, né, de preconceito? A gente disse assim, nós queremos adotar um bebê. E nós ficávamos muito na questão do tempo. Uhum. Porque aqui no Brasil também não poderia ser preta, branco, enfim, não era. Para nós era uma criança, um bebê, um filho, né? Então, até então, a gente nunca tinha conversado sobre isso. Nós começamos a conversar sobre isso quando ela chegou, que a gente percebeu que ela era preta e a gente era branca. Uhum. Era isso, né? O que vocês aprenderam nessa hora, assim? Pronto, percebi. Agora... não foi logo que ela chegou, eu não percebi na prática. Eu percebi como isso eu ia ter que aprender, estudar e saber mais sobre o racismo mesmo. Foi 2 ou 3 meses que ela estava aqui, que eu fui numa festinha de criança e eu vi o racismo na minha frente, de uma criança com ela. E eu fiquei totalmente, assim, até a minha amiga disse, Paulo, o que tu tem que eu nunca tive desse jeito? Eu fiquei sem palavras, assim. Tentei conversar com a criança, ensinar a criança sobre melanina, sabe? Hoje eu tenho outro olhar. Naquela época eu não sabia absolutamente nada. Hoje eu já diria assim, olha só, você está sendo racista. E aí eu disse, pera, eu estou totalmente mal preparada para criar minha filha. Eu não sei nada sobre racismo. Eu acho que eu não sou racista. Eu estou sendo racista aqui nesse momento por não saber lidar com essa situação. E aí eu fui atrás sobre letramento racial, branquitude, racismo. E tô agora começando, passinhos pequenos, né? A aprender a estudar, porque é tanto para a gente aprender, tanto para a gente saber, que eu não me sinto pronta em momento algum para dizer que eu sei sobre racismo, sobre letramento e como defender a minha filha. Eu vou buscar melhorar cada vez mais. Mas foi esse momento que eu vi que eu tinha adotado uma criança preta, que eu ia ter que aprender a defender ela. É uma dor e é quase um chá revelação, assim, né? Foi total um chá revelação. E aí você fica meio paralisada, assim, porque é uma criança. O que você faz, né? Como é que você lida? Então, foi meu chá revelação, foi ali. E depois esse chá, infelizmente, começou a fazer parte, né? Aí depois começou a acontecer mais frequente. Aí eu já entendi tudo, né? Depois do chá revelação, eu já entendi tudo. Já entendi daí agora tudo me incomoda, entendeu? Agora tudo me incomoda. Uma outra pergunta. Eu vi que você tem um perfil grande, né, no Instagram, que você compartilha muito da rotina de vocês. Isso chega também através do campo virtual, racismo, questionamento? Eu bloqueei, criei alguns filtros para bloquear. Eu não tenho nem coragem de falar, de repetir aqui as coisas, as palavras,
os desenhos, os emojis. Então, assim, prefiro, né? Porque assim, senão seria uma coisa assim, esse campo virtual ia ser uma coisa muito cansativa no diário. Claro que, se for uma coisa que eu notar que tem uma relevância, que eu tenho que entrar com processo na justiça, que eu tenho que prender essa pessoa que fazer qualquer coisa para ler para cadeia, eu vou fazer. Porque hoje a rede social é terra de ninguém, né? Então, as pessoas falam o que querem e como a gente vive cada vez mais. Ou melhor, a gente sempre viveu a polarização, mas agora as pessoas se sentem no direito, né? De apontar, de falar, mas isso sempre existiu, essa polarização, né? Vamos ali falar no perfil do outro, sem entender a história, sem entender o conceito, né? Imaginando coisas. E assim, é uma criança, né? Rede social não é lugar de criança, eu entendo isso. Mas acontece que acabou entrando a minha criança na rede social, porque eu adoro, sempre gostei de fazer vídeo, eu tento colocar, assim, coisas mais infantis, o máximo possível, né? Mas eu entendo que eu também estou expondo ela, então eu também estou tentando estudar isso para ver também até onde. Porque se um dia ela tiver 5, 6 aninhos, assim, mamãe, eu não quero, desliga, deleta e nunca mais ela vai ter também. Então, eu também tenho que estar sempre vendo até onde que isso pode atingir ela. Então, são várias camadas, sabe? Não, e é isso, assim, o olhar julgador sempre vai ter, né? O primeiro olhar julgador sou eu. Eu digo, você não precisa me julgar, não, porque eu já estou me julgando faz tempo. Exatamente. E eu acho que a gente vai revisando, né? Exatamente. A gente vai revisando o que eu posso fazer, o que tá legal e tal, né? E como é que vocês, falando, né, dessa questão de essas experiências que vocês começaram a viver, né? Porque uma pessoa, né, preta, ela vive, sim, ainda hoje, muitas situações. Como é que vocês falam com ela, né? Sobre raça, sobre identidade, como é que vocês lidam sobre o assunto? Como ela ainda tem 2 anos e meio, nós ainda não conversamos diretamente com ela sobre isso, porque não vejo nem como falar alguma coisa de mamãe é branca, você é preta, tem indígena, tem pretos, tem brancos, né? Porque ela ainda é um bebê. O que eu faço é ressaltar o pertencimento sempre, né? Buscar referências pretas no dia a dia dela. Nós temos um grupo das mães pretas, são mães brancas que adotaram filhos pretos, então todo mês eles têm esses encontros, então todas as crianças são pretas. O Brasil é majoritariamente preto. As pessoas com quais eu convivo são majoritariamente brancas. Então eu busco que ela tenha outras pessoas pretas brincando com ela também, convivendo com ela também. O médico, pediatra, dentista, né? Para que ela tenha cada vez mais pertencimento e fortalecimento. Conforme ela for crescendo, aí eu vou conversar melhor com ela sobre isso, mas é que ela tem 2 aninhos e meio. Porque nessa fase tem que acontecer de maneira indireta mesmo, né? Você trazendo referências, que é o que você falou, quando ela chegou já teve esse choque, né? Sempre conviveu com a maioria pessoas pretas, e aí chega uma pessoa branca, então também tem que ter o espaço e o tempo para ela elaborar tudo isso. Eu acho que foi muito simbólico quando você falou, e eu ainda era branca, e ela não estava acostumada com isso. Quando você vive, né, num ambiente onde só tem pessoas brancas e você é a única criança, a única pessoa preta do lugar, você vai observar também. Eu tô num casamento interracial, né, meu marido é branco, Jojo é uma criança negra também. Eu tenho uma coleção de livrinhos que são pessoas pretas famosas pelo mundo. Então, assim, tem Pelé, Michael Jordan, Barack Obama. E aí a gente lia para eles essas historinhas e tal, mas mais para trazer essa coisa, assim, ó, tem alguém aqui, tem alguém acolá. Porque, de fato, quando eles são muito pequenos, não tem como, né? Eles não conseguem entender, mas sente, né? Sente. Eles conseguem entender tudo, né? o que está acontecendo, né? E aí, nós fomos para o Brasil, para o casamento da minha irmã, e aí, sabe aquela coisinha de ele ia ser pajem, né? Então experimentou a roupa e tal. E aí ele se olhou no espelho, assim, ó. Aí ele falou, eu tô parecendo o Barack Obama. Uau! Né, de pensar nessa coisa da referência. Porque eu acho que tem uma coisa, Paula, que é também importante. Ai, amei isso. Não, foi muito legal, assim, foi uma cena, assim, eu até me emociono de falar, porque foi uma cena muito legal. Eu tô querendo chorar, gente, que isso? Que lindo! Funcionou! Porque eu acho que isso também é uma dificuldade para a mãe preta, né? Eu não quero comparar dificuldade, não quero, né, nada disso, porque não é esse o ponto, né? Cada um tem a sua maternidade, mas é explicar para as crianças sobre racismo, seja ela branca, seja ela preta, enfim, né? É difícil explicar, é difícil saber se elas estão entendendo. Quer dizer, não é que é difícil explicar, né? A gente vive numa sociedade que ainda trabalha com
muitas questões, muitas nuances, né? Então, quando a gente percebe que aquilo que a gente está mostrando, falando, né, funciona, dá muito resultado, né? Então, que legal que você está conseguindo fazer isso. Né? Tem a mãe branca e tem a mãe preta. Uhum. Por que eu acho que é mais difícil para a mãe preta? Porque muitas mães pretas têm dores que a branca não tem. Porque a mãe preta, ela teve que lidar, às vezes, com uma avó falando muita besteira para ela. Falando que ela tem que prender o cabelo, falando que ela tem que alisar, agressões. Então, ela tem que ensinar para o filho dela, ela tem que aprender a ensinar que o filho dela é lindo, mas ela tá com aquela dor, às vezes ela tem uma insegurança. Então, eu acho que é mais difícil. Porque eu falo que é linda, tô perfeita, mas nunca ninguém me falou coisas que me machucaram, referente ao meu cabelo. Enfim, várias histórias que as mães pretas têm para contar, né? Então, eu acho que é um pouco mais difícil, porque tem que lidar com o racismo que a mãe preta já teve desde criancinha, né? Então, são dores muito diferentes. O meu lugar de leitura é diferente, né? É mais fácil. Sim, sim. E que legal ouvir isso de você, né? Porque a gente fala muito, as pessoas brancas, elas precisam falar sobre isso, elas precisam reconhecer quando essas coisas acontecem, né? Reconhecer que o olhar é diferente, que a experiência é diferente, enfim, que privilégios vão acontecer de maneira diferente. Né? Então isso é super importante, né? Porque isso com certeza vai te ajudar com ela a, se por um acaso ela trazer alguma coisa, né? Você não minimizar, né? Nunca.